Nós vamos partilhar um pouquinho hoje sobre a força que a palavra tem nas nossas vidas. A palavra de Deus, mas também a palavra que nós falamos, né? O tempo todo a gente está se comunicando, a gente está com as pessoas e a gente está falando, certo? Ou às vezes conosco mesmo, com Deus. Então, essa palavra que eu e você pronunciamos, ela tem uma força, amém? Uma força que às vezes eu e você a gente não enxerga, porque isso está dentro de um plano espiritual. Mas toda palavra que nós falamos, que nós proclamamos, ela tem uma força, ela tem uma eficácia na nossa vida. A palavra, ela tem o poder de ser um remédio na nossa vida, mas também de ser um veneno. Dependendo como eu falo, dependendo daquilo que eu falo. É ou não é verdade? A palavra, ela tem esses dois lados. Ela pode ser usada para curar a minha vida, para curar as pessoas que estão próximas a mim, mas ela também pode ser usada como um veneno, para envenenar a minha vida. Ela pode ser usada como um alimento que vai nutrir a minha vida, que vai nutrir aquilo que eu tenho vivido, ou ela pode também ser que nem um alimento estragado, que vai me fazer mal. Amém? A palavra de Deus, ela tem a capacidade de fazer frutificar a nossa vida. A palavra que nós dizemos, que nós proclamamos em Deus, ela frutifica a nossa vida. Amém? Agora, uma palavra diabólica, uma palavra fora daquilo que é de Deus, ela vai ser como uma praga na minha vida. Então nós sabemos disso, né? Só que é fácil controlar a nossa língua? Sim ou não? Quando a gente vê, a gente já está falando, né? É, né? É assim. Nós sabemos. Você já ouviu isso aqui no grupo de espiritualidade, né? Que nós temos que proclamar bênçãos, que nós temos que falar coisas boas, que nós temos que falar da palavra de Deus, partilhar daquilo que é de Deus. Nós já sabemos tudo isso. Só que quando a gente vê, já foi. É ou não é? A gente já reclamou, a gente já falou do outro, a gente já falou contra a nossa própria vida. A gente já se dominou por uma palavra ruim, por uma palavra diabólica. A gente já está escravo, doente. Não é? Não é assim que acontece? Bem, às vezes até no começo do nosso dia, né? A gente começa o nosso dia, às vezes quem já não disse isso, né? A gente já diz assim, nossa, hoje meu dia não vai render. Pronto, não vai render mesmo. Ou, acho que hoje não vou ter um dia bom. Nossa, não acordei bem. Não dormi bem. Geralmente começa assim, né? Eu não dormi bem, então meu dia acho que não vai render, não vai ser bom. Constantemente nós estamos repetindo essas coisas. E essas palavras, elas têm uma eficácia na nossa vida. É ou não é verdade? É. Hoje o meu dia vai ser uma correria. Vai ser uma correria mesmo. Já está dizendo. Então, a nossa palavra, ela tem esse poder de determinar a nossa vida, de determinar o nosso dia, de determinar as nossas escolhas. Quantas vezes a gente abre o olho e diz assim, hoje eu não queria nem levantar da cama. Aí você até levanta. Você tem que trabalhar, você tem obrigações, você precisa levantar, não tem jeito. Mas o teu coração continua prostrado. Só o teu corpo que levanta, mas a tua mente, o teu espírito, tudo aquilo que você vai fazer naquele dia vai ser com peso e com prostração. Porque você disse aquela palavra, eu não queria nem levantar hoje. É ou não é verdade? Quando a gente começa o dia, né? Louvando a Deus, bendizendo a Deus, clamando ao Espírito Santo. Quando a gente começa o dia em comunhão com Deus, na intimidade com Deus, o nosso dia vai melhor ou não vai? Vai.
Se você tem a oportunidade de ler a palavra de Deus de manhã, o seu dia vai melhor ou não vai? Vai. Vai, né? Os missionários, a gente faz essa experiência. Na comunidade nós fazemos isso. Sabe por que a gente faz isso na comunidade? É que todos os dias a gente lê a palavra de Deus. É o nosso desjejum. É a palavra de Deus. Porque não adianta eu alimentar o meu corpo se eu não alimentar o meu espírito. O meu corpo pode até andar, pode até ir, mas o meu espírito vai continuar prostrado. E é assim que as pessoas têm vivido hoje, irmãos. Elas se levantam, elas vão trabalhar, elas fazem as coisas, vivem numa correria maluca, tem 500 compromissos por dia, mas com o espírito prostrado, com o coração prostrado, com o coração num túmulo, com o coração numa cama, com o coração no hospital doente. É assim. E a palavra que nós dizemos de manhã, gente, eu não estou nem falando da palavra de Deus, eu estou falando dessas palavras que nós falamos. Elas vão aprisionando, acorrentando a nossa vida. Você acorda de sexta-feira e diz assim, ai, hoje eu não vou no grupo de espiritualidade, ai, não estou muito afim, mas não vai vir mesmo. Porque já está dizendo, ai, não estou muito afim, ai, tá frio, ai, acho que vou ficar em casa, estou cansado. Entende? As palavras que nós vamos dizendo ao longo do nosso dia, elas vão ordenando a nossa realidade, a situação que nós vamos vivendo. Pode ver. Quantas vezes a gente diz assim, nossa, minha casa é um inferno. Eu já disse isso, né? Eu lembro, hoje não, mas né, agora casada, mas quando eu era solteira eu disse isso várias vezes, minha casa é um inferno. Mas vai ser um inferno mesmo. Porque eu estou dizendo isso, eu estou proclamando isso sobre a minha casa. Quantos palavrões, né, que vai falando durante o dia na casa. E isso vai gerando uma escravidão. Uma contaminação, um veneno. O ar da nossa casa fica envenenado. E quando a gente entra numa casa, né? E nós missionários, a gente vive muito essa experiência, porque a gente entra em muitas casas. A gente vai fazer as visitas, a gente entra em muitas casas. E é totalmente diferente, né? O ambiente de uma casa onde se reza, se louva a Deus, do que uma casa, né, que diz, ai, minha casa é um inferno. Realmente é um inferno. Se torna isso. Porque eu determino isso com a minha palavra. Eu determino isso sobre a minha vida. Quantas vezes a gente diz isso, né? Minha vida é uma droga. Mas vai ficar mesmo. Não porque Deus quer isso, mas é porque nós vamos ordenando, nós vamos dando essas ordens para nós mesmos. E aí a gente fica desesperado, né? Quando alguém nos fala alguma coisa. Ai, a pessoa jogou uma praga em mim, a gente fica desesperado. Você quer saber uma novidade? A única praga que cai sobre a tua vida é a que você lança sobre você. Não é o que os outros falam. Não é isso. É quando eu concebo essa palavra dentro de mim, eu repito aquela palavra. Entende? É isso. A gente fica desesperado. É ou não é? Né? Às vezes, e com marido e mulher acontece muito isso, né? Às vezes, de manhã, às vezes o marido fala alguma coisa, a mulher fala outra, aí fica aquela coisa meio assim, né? Aí você fica o dia inteiro com aquela palavra. Nossa, eu não acredito que ele falou isso, né? Nossa, puxa vida. Fica o dia inteiro remoendo, que nem uma vaquinha, né? Uma vaca, comendo aquela palavra lá o dia inteiro. A gente fica o dia inteiro. E o nosso dia, ele fica totalmente voltado para aquela situação e para aquela palavra. Irmãos, a gente precisa aprender de Jesus. Jesus, quando estava nesse mundo, falaram muita coisa para Jesus. Falaram que Jesus estava com demônio, que Jesus não sei o quê, né? Que Jesus tinha que ser lançado, que ele tinha que ser preso. Sabe o que Jesus fazia quando as pessoas falavam alguma coisa para ele assim? Ele
ele virava as costas e saía. Ele nem ligava. Mas a gente dá um valor para aquilo que as pessoas falam. A gente dá um peso para essas palavras. A gente dá uma força. É ou não é? Quando o filho fala alguma coisa para a mãe ou para o pai, nossa, aquilo dá um peso, sim ou não? Mas não fica com essa palavra. Não deixa isso entrar no teu coração, não se apega a isso. Não se apega a essas coisas. Não tem como eu ser uma pessoa íntima de Deus. Veja, não tem como você ter uma intimidade com Deus se você ficar apegado com essas palavras, com essas coisas, com aquilo que as pessoas dizem de você, com aquilo que você diz de você. Desapega daquilo que você diz, que você acha que você é. Ah, eu sou uma droga, eu não sirvo para nada, eu não tenho capacidade de nada. Eu sou um burro, eu sou uma burra, eu sou, um grosseiro, uma grosseira, eu sou uma pessoa ansiosa. Desapega dessas coisas. Olha para aquilo que Deus pensa de você. É isso que importa. Nós somos aquilo que Deus pensa de nós. Amém? Diz aí para quem está do teu lado, você é aquilo que Deus pensa de você. É isso. É isso que você é. Ai, Cíntia, mas eu fiz tanta coisa errada, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas você não é isso. Você é o que Deus pensa de você. E deixa que essa palavra entre no teu coração hoje. Que é isso que você é. Um filho de Deus, um filho amado que Deus sonhou com você, com a sua vida. Não sonhou com aquilo que você fez de errado, não é isso. Mas Ele sonhou com você, com a sua vida, com aquilo que Ele te deu. É isso. E é com essa palavra que você tem que ficar. Não repete mais essas palavras sobre você. Não repete. As mães, os pais, quantas vezes a gente diz isso, né? Eu fui uma péssima mãe. Eu fui um péssimo pai. Não diz mais isso. Não diz mais isso, porque você tá matando a vocação que Deus te deu de mãe, de pai, e não é isso que Deus quer. Eu não sou um bom esposo, eu não sou uma boa esposa, eu não fui. Não diz essas coisas. Não diz mais isso. Porque veja, quando nós vamos dizendo essas coisas, a gente vai aniquilando o sonho, o projeto de Deus. Eu não deveria, eu não deveria ter casado, eu não deveria ter tido filhos. Você vai matando, você vai aniquilando aquilo que Deus deu, e a sua vida vai ficando sem sentido. Então nós não podemos dizer essas palavras. Nós temos que renunciar, nós temos que refrear a nossa língua e não falar essas coisas. Nós somos aquilo que Deus pensa de nós. Nós somos filhos amados. Quem diz essas coisas para você, gente, não é outra pessoa senão o demônio. Ele é o acusador. É Ele que traz essas palavras. É Ele que traz essas palavras que vão, causando essa prostração em nós. E aí a gente não consegue fazer nada. É ou não é? A gente não consegue dar sentido nas coisas, não consegue continuar a nossa vida. Não consegue dar uma resposta definitiva diante de Deus. Não consegue aderir a Deus. Vivemos doentes por causa disso. E a gente fica ou não fica apegado a essas coisas? Fica, né? As coisas que nós achamos de nós ou que os outros dizem. Apegado às nossas doenças. Esses dias eu até comentava, né? Às vezes quando tá é até engraçado isso. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já. Às vezes quando a gente tá em várias pessoas assim, começa a falar de doença. Você já percebeu que um quer falar que tem mais doença que o outro? Um fala assim, olha, eu tenho tal coisa. Não, mas eu tenho isso. Ou, eu tive aquilo. Não, mas eu tive aquilo, que é muito mais.
a gente fica apegado nas doenças. É por isso que a gente fica tão doente, de tanto apego à doença. De falar que tá doente disso, tá doente daquilo, tá doente sei que lá, e tá doente, ai, não tô bem, não tô bem, não tô bem, não tô bem. E nós ficamos presos, aprisionados a essas palavras de doença. Para de falar de doença em nome de Jesus. Diz aí para quem está do outro lado, para de falar de doença. A gente começa, né? Às vezes assim, ai, tô com uma dorzinha aqui, e fica que nem um negócio, um disco enroscado. Tô com uma dorzinha aqui, sabe? E vai dizendo, quanto mais você fala da tua dor, mais vai demorar para ela desaparecer, porque você não para de falar. E a palavra vai ordenando a tua vida. O que é que eu tenho que dizer então, Cíntia? Eu tenho que dizer, Jesus, olha, eu tô com essa dor, mas Senhor, toca na minha dor. É isso. E espera em Deus. Amém? Então, a gente entende como a gente vai se apegando a essas coisas, a essas palavras. E isso vai se tornando um vício. A gente vai dizendo. É ou não é? Tem gente que não tem vício de reclamar. Vocês já viram? A pessoa quando chega, né? A pessoa vai chegando, você já sabe, já vai chegando aquele que reclama de tudo. É ou não é? É um vício de reclamar. É um vício. Precisa de libertação. Precisa de encontrar com Deus. Precisa ter uma decisão e dizer, eu quero ser liberto, eu quero ser curado. E não ficar preso naquilo. Tem aquela passagem, né, do coxo lá, do paralítico, tá na beira da piscina, né? 38 anos. E Jesus chega para ele e fala, você quer ser curado? Aí ele começa, então, Jesus, porque eu tô aqui, faz 38 anos, não tem ninguém para me levar na piscina, começa a contar, né? Mas Jesus não perguntou nada disso, só perguntou se ele queria ser curado. Entende? É só isso que precisa, dessa palavra de Deus entrar dentro do nosso coração. Gente, quando a palavra de Deus entra dentro do nosso coração, isso dá uma força. E não é um sentimento, não é arrepio, não é nada, não é vento, não é nada disso. Mas é a força de decisão, de decidir por Deus, de decidir se levantar, de decidir ser uma pessoa transformada. De decidir ser uma pessoa que ama, que se doa, que se entrega a Deus verdadeiramente. É isso, mais nada. Ai, porque eu não sinto. Né? Quantas vezes eu disse isso? Muitas. Né? Diante de uma situação da minha vida, eu não sinto que eu estou curada. Eu falei umas 300 vezes isso. Mas eu não sinto que Deus me curou, eu não sinto. Eu não vou ser curada. E disse isso várias vezes. Parece que Deus nunca vai me curar disso. Parece que Deus nunca vai me curar disso. Parece que Deus nunca vai me curar disso. Falei isso umas 200 vezes. E enquanto eu continuei falando, eu não fui curada mesmo. Até o dia que eu decidi dizer, né? Eu decidi, eu vou ser curada. Senhor, me cura disso. E a partir daquele dia eu tomei essa decisão. E Deus realizou. Então, às vezes a gente prolonga esse processo, entende? De cura, de libertação na nossa vida, porque a gente fica profetizando isso. Eu não vou ser curado, eu não vou ser liberto, eu não vou sair do meu vício, eu não vou sair, né, eu não vou sair dessa situação de pecado, eu não consigo. Para de falar que não consegue. Porque enquanto nós falamos isso, eu não consigo, as coisas não vão acontecer mesmo. Entende? É evidente que pelas nossas forças nós não conseguimos nada. É Deus que nos dá a graça. É por Ele que você vai conseguir, amém? Mas você precisa parar de dizer que não consegue. Às vezes a gente atende, né, algumas pessoas em oração, a pessoa vem com isso, né, diz assim, eu não consigo perdoar. Mas não vai perdoar nunca, entende?
enquanto eu e você, nós não tomarmos essa decisão, né? Eu me decido pelo perdão. Pronto. Sabe por que a gente tem dificuldade de perdoar? Porque a gente quer tentar perdoar ou remendar alguma coisa, a situação que aconteceu. E o perdão, ele tem que ser dado à pessoa, não é a situação, mas é a pessoa. Porque realmente tem coisas que as pessoas, né, nos fizeram, que a situação é terrível. Mas não é a situação que você tem que perdoar, é a pessoa. Você perdoa a pessoa. Porque Jesus, quando ele nos perdoa, é a nós que ele perdoa. Não é que ele concorda com o nosso pecado. Ai, tá bom, Cíntia, é isso mesmo. Não. Ele me perdoa, a minha pessoa. Isso é o perdão. É eu perdoar a pessoa. Tira a situação daquela pessoa e perdoa a pessoa. Pronto. Claro que dentro de um processo, né? Mas é assim que se faz. Agora, enquanto, veja, eu não tomar essa palavra, eu não vou. Não, eu perdoo essa pessoa. Eu resolvi que eu vou perdoar essa pessoa. Ponto. É isso. Eu resolvi que eu vou amar. Eu resolvi que eu vou compreender. Eu me decidi. Nós precisamos ter decisão. Diz aí para quem está do lado. Decide. Dá um chacoalhão nele assim, você está meio dormindo. Decide, meu filho. Fala para ele. Sabe o que dificulta a nossa decisão? Eu vou dizer para vocês o que dificulta a nossa decisão, muitas vezes. É o nosso sentimento, é aquilo que a gente sente. Né? Infelizmente é isso. É isso. Porque se você for por aquilo que você sente, você não vai perdoar ninguém, você não vai amar ninguém, você não vai para Deus. Desculpa, não vai. Nós temos N sentimentos dentro de nós, N situações, N coisas para dizer assim, olha, não vou. Não é? Mas não é pelo teu sentimento que você tem que agir, é pela palavra de Deus, é pela tua fé, é movido por Deus, é movido pelo Espírito que você precisa agir, não é pelo seu sentimento. Gente, nós precisamos nos levantar como pessoas movidas pela fé, pela palavra, pelo Espírito. Isso é urgente. Isso é muito urgente. Porque o mundo hoje só diz para você, para mim e para os seus filhos, principalmente nas escolas, eu tenho dito isso, que eles têm que fazer aquilo que eles sentem. Só. E isso vai levar a nossa humanidade à desgraça total. Não é aquilo que nós sentimos, mas é pela palavra de Deus que nós temos que agir, pela vontade de Deus. Não é por aquilo que você sente. Por aquilo que você sente, você não levanta da cama, você não toma banho, você não dorme, você não entende? Tudo isso. Mas é pela palavra de Deus que nós precisamos caminhar. É pela palavra, é pela fé, é pelo mover do Espírito. Não é pelo mover dos nossos sentimentos, da nossa raiva, da nossa agressividade, ou da nossa tristeza, da nossa depressão, da ansiedade, de preocupação. Não é sobre isso que nós temos que caminhar, mas é sobre Deus, sobre a palavra de Deus, sobre a ordem de Deus, é olhando para Deus. Quando Pedro caminhou pelas águas, ele olhou para Jesus e caminhou. Só que ele afundou, sabe por quê? Porque ele foi no sentimento dele, teve medo. É por isso que a gente afunda. É por isso que muitas vezes a gente cai na prostração, a gente fica desanimado, sabe? Porque você vai alimentando aquele sentimento dentro de você. E não é isso. Não é isso que nós temos, que tem que acontecer conosco. Nós precisamos caminhar pela palavra de Deus, pelo impulso do Espírito Santo. Por essa palavra que diz para nós, levanta, vai em frente, vai. A tua fé te salvou, são essas palavras que nos fazem caminhar. Quem perseverar até o fim será salvo. São essas palavras que nos fazem caminhar.
Entende? São essas palavras. E não essas coisas, esses sentimentos. Gente, isso cada vez vai tornando o ser humano mais, né, mais assim, mais doente, mais escravo das coisas, né, do prazer, do ter, do poder. Mais escravo, e não é isso que Deus quer. Amém? Deus quer você livre. Fala aí para quem está ao teu lado. Deus quer você livre. Você foi batizado, você tem dentro de você o Espírito Santo. Usa esse Espírito Santo que está dentro de você. Diz aí quem está ao teu lado. Usa o Espírito Santo que está dentro de você. Usa. Meu Deus do céu. Eu falava para Jesus, eu preciso ser curada dessa situação, porque eu não aguento mais. Aí sabe o que Jesus falou para mim? Para de ser cabeça dura e usa o Espírito Santo que está dentro de você. Foi isso que ele falou para mim, é o que eu falo para vocês hoje. Usa o Espírito Santo que está dentro de você. Usa essa força de Deus que está dentro de você. Ai, Cíntia, mas eu não tenho a força. Tem a força de Deus, você tem. Está dentro de você. Você recebeu isso com o teu batismo. Ai, não estou sentindo. Esquece o sentimento. Não é para você sentir. Não é. Amém? Não é para você sentir. Não estou sentindo essa força. Não, mas não é para você sentir. Não é. Deus vai te dar a graça. Ai, meu Deus, eu tenho que perdoar, eu tenho que amar. Eu tenho então que abençoar a minha casa. Mas como que eu vou fazer isso se minha casa é um inferno? Vai fazer. Porque é o Espírito Santo que te dá essa capacidade. É Ele que transforma as nossas vidas. É Ele que refreia a nossa língua, que não deixa a gente ficar murmurando, reclamando, blasfemando contra nós mesmos, alimentando as nossas fraquezas. A gente pega as nossas fraquezas e coloca num pedestal, né? Eu sou incapaz, eu não consigo, né? Eu estou doente, estou deprimido, estou triste. Tira isso do pedestal. Fala para quem está falando, tira do pedestal. Desapega, fala para a pessoa. Vocês já ouviram isso? Desapega, desapega. Desapega dessas coisinhas, das preocupações. Desapega. Seja livre em Deus, seja uma pessoa livre em Deus. Deixa a palavra de Deus mover a tua vida. Eu não tinha experiência com Deus, não vivi em Deus, não fui uma pessoa assim que, né, nossa, vivia na igreja, nunca fui. Mas o dia que eu ouvi a palavra de Deus, eu falei, gente, eu quero isso para mim. Eu quero ser movida por essa palavra. Eu quero ter a minha vida transformada. E quanta coisa Deus tem feito, né? Tem muita coisa para fazer, mas já fez bastante, né? Tem muita coisa a ser feita. Mas a palavra de Deus, ela vai transformando a nossa vida. A palavra de Deus, ela tem essa força. Gente, a palavra de Deus, ela é tão poderosa que Nossa Senhora ficou grávida. Vocês têm noção disso? De tão poderosa que é a palavra de Deus. Jesus falou para Lázaro, vem para fora. E ele saiu ressuscitado do túmulo. Rolou a pedra e ele saiu ressuscitado. Jesus só precisou dizer para ele, vem para fora. Foi 3 palavrinhas de Jesus. Jesus não precisa dizer muito para você. É isso que Jesus precisa dizer para você hoje. Vem para fora. É isso. Tamanha é a força da palavra de Deus que vai transformando a nossa vida dia a dia. Quanto mais você se alimenta da palavra de Deus, mais a palavra de Deus te transforma. Você quer saber se alguém reza de verdade mesmo? Mas reza mesmo de verdade? Essa pessoa, ela tem uma vida transformada. Não que ela teve uma vida transformada. Ela vai tendo uma vida transformada. Deus vai transformando ela. É assim. É uma pessoa que pode até passar os anos, mas ela vai se renovando. Mesmo que o corpo dela vá ficando mais velho, mas ela vai se renovando no espírito.
É isso. É claro que Deus, eu sempre digo isso, né, gente? Porque pessoa que reza fica mais bonita, isso é verdade, tá? Isso é verdade. Não é verdade? Meus irmãos de comunidade vão concordar comigo, é ou não é? É verdade. Porque eu vejo lá na comunidade, o pessoal chega, gente, é uma loucura. O pessoal chega, tudo meio, sabe? Meio feinho, assim, meio... Sabe? A gente chega assim na comunidade. E Deus vai transformando, a gente vai ficando mais bonito. Sabe por quê? Porque Deus realiza uma transformação de dentro para fora. E transborda. Ó, o Edson chegou, quanto tempo faz que você chegou, Edson? 1 mês, mas ele já tá mais bonito. Eu tava olhando nele essa semana e falei, gente, mas ele tá mais bonito já. Ele já tá ficando diferente, assim, ficando com jeito de operário da Messi, assim, tá. Já tá. Porque quando nós estamos em Deus, Deus vai nos deixando mais bonitos. Mulheres, vocês querem ficar bonita? Não precisa gastar. É só rezar. É verdade. Se tiver um creminho lá para ajudar a graça, tudo bem. Mas se você não tiver, escuta o que eu estou te dizendo, você vai ficar mais bonita. Porque mulher que reza fica mais bonita sim. É verdade. É verdade. Por que que acontece isso? Porque é de dentro para fora que Deus faz. Enquanto muitas vezes, né, a gente olha essas mulheres, né, com um corpo assim bonito, né? Mas se você olhar dentro do olho dela, você encontra um vazio, né? Então, tudo isso, gente, é a palavra de Deus que vai fazendo, entende? É a palavra de Deus que vai transformando a nossa vida, que vai transformando de dentro para fora, que vai fazendo esse processo. Deus quer o melhor para você, amém? Deus quer o melhor para você. E quanto mais você se coloca na mão de Deus, mais Deus opera em você. Na sua vida, na sua casa, na sua família. Ai, Cíntia, mas tem dia que é tão difícil. Clama ao Espírito Santo. Clama ao Espírito Santo, pede para o Espírito Santo transformar. Pede para o Espírito Santo fazer esta renovação. Vai dizendo essas palavras de vida, de bênção na tua casa. Vai dizendo essas palavras de vida para você mesmo, para você mesma. Vai dizendo, vai repetindo isso dentro de você. Gente, tem tanta palavra linda na Bíblia. Tem tanta palavra, sabe? Eu falo assim que Deus, ele é tão... Nossa, é tanto amor, sabe? Vocês não sentem isso às vezes? Pega um versículo, não precisa ser muito, pega um versículo e repete ele para você. É o melhor remédio que você pode tomar na sua vida. É o melhor remédio. Você não precisa tomar esses remédios aí para melhorar o humor. Toma a palavra de Deus. Pega a palavra, pega um versículo e repete aquilo no teu coração. Vai repetindo, vai dizendo. Entende? Isso vai ser um remédio que vai curar você. Que vai curar a tua vida. É assim que nós fazemos na comunidade. Diante das nossas lutas, das nossas dificuldades, do nosso sofrimento. A gente vai para Jesus Eucarístico, a gente vai para a palavra e vai repetindo aquela palavra e vai repetindo. E vai travando esta luta interior. E vai repetindo aquela palavra de vida, de cura, de libertação. Vai dizendo isso para você. Amém? Deixa eu ver que horas. A Ana vai preparar lá. Mas é importante que a gente tenha isso em mente. Que a gente tenha isso, gente, muito claro. Gente, a gente vê as palavras de Jesus, elas eram totalmente transformadoras. Totalmente transformadoras. E é essa palavra que ia transformar você. Jesus falou para a samaritana: bebe desta água, você nunca mais terá sede.
Foi isso. Foi aquela palavra dela, né? Aquela palavra de Jesus olhando para ela, dizendo daquela mulher ferida, naquelas dificuldades, naquele passado atormentado. E ali Jesus tocou nela. Então fica com essa palavra. Faz a experiência da palavra de Deus. Faz a experiência de estar com a Bíblia. Às vezes a gente não tem esse costume. Até a gente como missionário, às vezes, sabe, é tanta coisa que a gente faz e não tá com a Bíblia, não tá ali olhando a palavra, não tem essa intimidade com a palavra. Mas se chega uma revistinha lá, né, a gente vai no consultório, a gente fica doidinho para ver as revistinhas lá no consultório. Para mim, consultório tem que ser cheio de Bíblia. Eu fico estressada com esses consultórios. Para mim, eu queria tacar fogo em todas aquelas revistas. Perda de tempo. Tá esperando o médico se enchendo de abobrinha. Revista que fica mandando a mulher largar do marido. Ai, vai ser feliz, larga. Deixa a sua casa, deixa seus filhos. O que importa é o teu sucesso profissional. É isso, é aquilo, blá, 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 blá. Um monte de coisa que nos aprisiona. Você vai pro médico, você leva a tua Bíblia, senta lá no médico e lê a palavra de Deus. Não lê essas porcaria. Não fica assistindo as coisas que passam na TV. Amém? Porque você vai no médico para ser curado, não é? Então você vai clamando o dono da cura antes de você chegar no médico. Vai clamando ele. Vai clamando a Deus que aquele médico realmente possa te trazer essa cura. Amém? É pela palavra de Deus. A gente precisa se alimentar com o alimento certo. Não é isso que o médico fala para você? Se alimenta melhor. Eu fui com a Ana Laura no médico esses dias. O médico falou isso para ela. Precisa se alimentar melhor, né, Ana Laura? Falou para ela. Porque é o que a gente se alimenta. Quanto mais você se alimentar da palavra de Deus, mais forte você vai ficar. Amém?